Nós vamos ler o texto que está aqui no verso 39 até o 43. Quem achou aí essa passagem? Todos acharam? Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. O título diz: Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, que é Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Daqui a pouco nós vamos estar participando da ceia. E uma passagem, uma pregação dessa é oportuna para esse momento. Porque aqui fala de arrependimento e salvação. O contexto aqui é quando Jesus está pregado na cruz. E ali tem dois malfeitores ou dois ladrões pregados, um ao lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus. E ali, meus irmãos, acontece algo tremendo. Que um desses ladrões, que um desses malfeitores, ele vai aproveitar o tempo da oportunidade que estava diante dele. E ele reconhece os seus pecados e ele crê em Jesus como rei de um reino celestial. E ele diz: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor do reino diz: Hoje tu estarás comigo no paraíso. Queridos, eu quero falar nessa pregação sobre arrependimento e salvação. E lembrando o que Jesus disse, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus chama o pecador de doente e só ele pode curar. Amém? Só ele pode curar. Quando ele fala sobre Zaqueu, ele diz assim: o Filho do Homem veio salvar aquilo que tinha se perdido, né? Ou que tinha se afastado de Deus, que foi o ser humano. Observe, irmãos, a oportunidade desse homem. Ele está pregado em uma cruz. Hoje, a nossa evangelização é mais ou menos assim: Jesus vai te prosperar. Se tu for para a presença de Jesus, Jesus vai mudar a tua história aqui nessa terra, sim ou não? E ele muda porque ele é poderoso. Jesus vai restaurar o teu casamento, glória a Deus. E ele restaura que ele é poderoso, porque ele é poderoso. Mas a gente tem que lembrar que antes de tudo, Jesus veio salvar o pecador da condenação eterna. Isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque esse homem está pregado na cruz. E ele não tem expectativa alguma sobre a vida mais aqui nessa terra. Algumas horas depois, ele ia morrer, ou ele iria morrer. Não tinha casa própria para ele aqui, não tinha mansão, não tinha carro do ano, não tinha mulher. Talvez ele estava deixando já a mulher para trás, para outro, né? E agora ele vai o quê?
morrer daqui a algumas horas. E ele coloca a confiança em Jesus, dizendo: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. A minha vida aqui está acabando, daqui a algumas horas vai encerrar, mas eu quero entrar contigo no teu reino celestial. E o Senhor do reino, o rei diz: eu te digo em verdade que hoje tu estarás comigo no paraíso. Quem crê que esse homem está com Jesus lá? Aguardando a ressurreição daquele dia. Glória a Deus. Amados, isso nos chama muito a atenção, porque, como eu falava antes, a igreja infelizmente se afastou muito da Bíblia, da palavra de Deus. Na igreja há muitos julgadores, muitos juízes, sim ou não? Medindo a roupa, olhando para o brinco da irmã, olhando para o cabelo, é assim ou não é? As pessoas se afastaram de Deus, sendo que Jesus está olhando para o pecador arrependido para salvar. Se a igreja fecha a porta ou fecha a porta para essas pessoas, como que elas vão se sentir bem no meio da igreja? Se Jesus comia com os pecadores, sim ou não? Comia com pessoas de má famas, com prostitutas, com meretrizes, com ladrões. Isso aqui me chama a atenção, porque certamente esse homem ouviu uma pregação de Jesus. Por exemplo, eu, aqui no Apuí, sou muito julgado, irmão, condenado pelos juízes de plantão. Aquele pastor, ele recebe todos os pecadores. Eu já fui lá na igreja que eles congregam, lá as mulheres se vestem assim, assim, lá usa batom, usa brinco. Irmãos, eu não estou nem aí para essa gente perversa e hipócrita. Eu estou de olho no meu Salvador, que veio salvar o perdido, o pecador. Esses camaradas aí que não mostram a batata da perna e ficam condenando outras pessoas, eu quero ver no dia quando chegar diante do Todo-Poderoso. Essas pessoas que ficam medindo o cabelo das irmãs, essas pessoas que ficam dando uma de juiz no meio cristão, sendo que só Jesus é juiz, irmãos. Já passou aqui mesmo nessa igreja, Igreja Apostólica do Caminho, várias figuras dessas, que a santidade deles é tão grande que eles falaram: aqui tem muito pecado, não dá para mim aqui não. Às vezes é marido e mulher, um dizendo assim: não, tu és santo, aí o outro diz: tu és santa também, e eles ficam se elogiando, e se não se arrependerem, o juízo vai chegar para eles. Por que você saiu de lá, fulano, fulana? Eu saí de lá porque tem muito pecado. Aquele pastor não é nada daquilo que ele prega. Irmãos, eu digo uma coisa para esses sujeitos: se eles virem para a igreja para olhar para mim, eles estão perdidos. Glória a Deus. Agora, se eles virem para a igreja e olhar para o santo que eu prego, para o santo que eu olho, que é o autor e o consumador da fé, que é Jesus, eles estão salvos. Tem pessoas que se acham tão santa que está desigrejada aí fora. Olha para a vida de todo mundo: aquele pastor não presta, aquele outro também não, aquela irmã, aquele irmão, e ele não olha para ele que está perdido. Ou seja, o pastor está ganhando almas, glória a Deus. Os irmãos que estão congregando estão sendo um bom exemplo para o mundo, e ele e ela estão julgando lá fora, desigrejado e desigrejada. Que dentro da sua família é uma vergonha.
Imagina os filhos dessas pessoas, irmãos. Eu tenho misericórdia dessas crianças e peço em oração para Deus não deixar essas crianças se perderem pelo mau exemplo desses pais hipócritas. Mas no tempo de Jesus, ele passou por isso? Jesus passou por essa situação? Sim ou não, igreja? E Jesus, ele veio salvar o pecador arrependido. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês em Mateus. Nós vamos ver esse mesmo texto aqui que nós lemos em Lucas. E lá vai dizer que os dois malfeitores blasfemavam de Jesus. Mateus 27, 38. Mateus 27, 38. Veja aí. Mateus 27, 38. Jesus está pregado ali, irmãos, para pagar o preço no nosso lugar e nos dar salvação. Glória a Deus. E do lado dele colocaram dois, ou seja, dos dois lados, direito e esquerdo. O verso 38 diz assim: e foram crucificados com ele. Quantos? 2 ladrões. Então, logo as criaturas lá eram ladrões. O único santo que estava ali era Jesus. Glória a Deus. Um à sua direita e o outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creiamos nele. Você veja só a perversidade dessas pessoas, irmãos. E aqui são todos religiosos. Para encerrar, verso 43. Confiou em quem? Não é o que as pessoas por aí dizem para vocês, para nós? Tu não é de Deus, por que tu está passando por isso? Tu não é de Deus? Cadê o teu Deus? Irmãos, o nosso Deus está nos céus. Nosso Deus está no seu trono maravilhoso, glorioso, de onde vem o nosso socorro. E essas mesmas pessoas que nos acusam, amanhã verão a glória de Deus sobre as nossas vidas. E ela já tem visto muito, glória a Deus. Amém. Aí o versículo 43 diz: confiou em Deus, pois venha a livrá-lo agora, ou que venha a ele livrá-lo, né? Se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Agora veja aí o verso 44 que eu quero chegar. Ó. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Glória a Deus, gente. Você veja a preciosidade da palavra de Deus. Cada evangelho mostra uma preciosidade para nós. Glória a Deus. Veja que o evangelho de Lucas mostra que um homem se converteu. Sim ou não? Só que o evangelho segundo Mateus mostra que os dois estavam o quê? Blasfemando contra Jesus. Isso significa que um deles, chegando no final da vida, disse: quer saber, eu vou largar essa vida de pecado, essa vida de ódio, de mágoa, e eu vou crer em Jesus e tomar posse da minha salvação. E o outro se manteve o quê? Duro. De modo que ali, irmãos, de um lado está uma parte da humanidade sendo representada por um ladrão,
e outra parte da humanidade sendo representada por outro. Ou seja, no mundo, todos perdidos, todos pecadores, ninguém bom. Só que uma parte da humanidade, ou seja, aquela que estava sendo representada pelo que se arrependeu, essa parte se arrepende, somos nós. Nós éramos malfeitores, mas Deus teve misericórdia de nós e nos salvou. A gente era blasfemo, a gente era rebelde. Chegou uma hora da nossa vida que a gente disse assim: quer saber? Eu vou me arrepender dos meus pecados e tomar posse da salvação. Eu confio em Ti, Jesus. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso se você morrer. Glória a Deus. Agora, quem é que Jesus chama? Santos? Não, são pecadores que Ele veio salvar, irmãos. Capítulo 9 de Mateus, deixa eu mostrar uma coisa para você. Aqui, o capítulo 9, verso 9, vai mostrar o chamado de Levi, que é o mesmo Mateus. Aí, Jesus manda Mateus deixar tudo para trás, porque ele era um coletor de impostos, e ele estava ali naquele local onde as pessoas pagavam tributos. E os publicanos eram mal vistos aos olhos dos judeus, sabe por quê? Porque eles tinham traído a sua nação judaica, e eles tinham se aliado a Roma, e agora eles cobravam imposto dos seus próprios irmãos. E eles também cobravam além do que era para cobrar. E eles eram mal vistos. Para os fariseus e escribas, os publicanos era a pior raça que tinha no meio judeu, no meio do povo de Israel. Quem está entendendo aí? Aí Jesus vai passando na frente de um ponto onde coletava impostos, e ele vê Mateus, o Levi. E olha o que diz aí, irmãos, no verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe. O que ele disse? Ele disse isso para você também? Um dia eu ouvi essa voz: me segue, meu filho, que eu mudo a tua história. Agora, o que me chama a atenção é que esse homem larga tudo, irmãos. Glória a Deus. Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Glória a Deus. O Zaqueu era chefe desse homem aqui. Depois Zaqueu ficou pensando assim: mas o Mateus largou tudo para seguir aquele Jesus. Tem alguma coisa diferente em Jesus. Aí é quando ele vai subir na árvore lá, ali na entrada de Jericó, para ver Jesus. E Jesus diz: desce, porque hoje eu vou pousar na tua casa, Zaqueu. Glória a Deus, pode glorificar Jesus. E o Zaqueu, que era o chefe do Mateus, disse: Jesus, lá na mesa, eu decido devolver aquilo que eu roubei das pessoas, e eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é arrependimento. Isso é manifestação de quê, igreja? De arrependimento. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, e eu vim salvar aquele que tinha se perdido. Toda a humanidade se perdeu, e Jesus veio para resgatar, veio para salvar. De modo que aquele que manifestar a fé no Filho de Deus é salvo. Agora eu quero te mostrar aqui o restante, verso 10. Isso aqui é lindo demais, irmãos. As pessoas que me criticam agora vão ficar envergonhadas. Olha só, verso 10. E sucedeu que, estando ele em casa, Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores, ou seja, Jesus está agora na mesa de quem? De Mateus. Olha só. À mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar. Com quem? Lugares com? Quem foi que veio? E tomaram lugar com quem?
e seus discípulos. Glória a Deus. Quem que veio? Não foi santo, não? Não foi os religiosos, não? Não foi os escribas, não? Não foi os fariseus, não? Quem foi? Publicano, que não valia nada para o povo judeu, e todos os pecadores das piores espécies. Das piores o quê? De modo que aqui tinha prostituta, meretriz, aqui tinha ladrão, e eu creio que aquele homem que foi pregado com Jesus estava aqui, ó. Na mesa de quem? Na mesa de Mateus com Jesus. Agora é aqui que eu quero chegar, o verso 11. Veja só, irmãos, vocês não estão só não, meus irmãos. Amém? Verso 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Não é isso que eles fazem hoje também? Esse pastor aí, ele quer batizar todo mundo. Mas eu batizo mesmo. Quem Jesus trouxer, eu batizo, irmão. Eu batizo é todo mundo, meu irmão. Todos que se arrepender serão batizados em nome de Jesus. Mas esse pastor aceita todo mundo, todo pecador arrependido para sentar na mesa de Jesus. Eu recebo todos os pecadores para comerem na mesa de Jesus. Não há acepção de pessoas. Só não é salvo quem não quer. Aí os fariseus chamam os discípulos e dizem assim: mas esse mestre de vocês é diferente. Ele come com quem? Irmãos, ai de nós se não fosse Jesus para nos chamar, hein? Aí diz mais, olha só o que Jesus vai falar para eles, verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim, ele chama o pecador de doente. E a cura está só em quem? Só está em Jesus, irmãos. Um dia eu cheguei doente na presença de Jesus e Ele me curou. Talvez aqui tem pessoas que veio pela primeira vez, chegou aqui doente, sobrecarregada de pecado, mas Jesus está te curando agora se você crê nele. Ele muda a tua sorte a partir desse momento, meu irmão, minha irmã, porque Ele veio chamar aqueles que o mundo não quer saber, aqueles que os religiosos apontam o dedo dizendo que são as piores raças. É esse que Jesus veio salvar. E Ele diz, se defendendo: o Filho do Homem veio salvar não sãos, não santos, não curados, mas Ele veio salvar os doentes. E Ele diz mais para esses hipócritas, olha só, verso 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Jesus veio chamar quem? Para ficar bem frisado, né? Querido, será que esse homem que se arrependeu, ele não ouviu uma pregação de Jesus? Sim ou não? Só para a gente encerrar essa parte, aí Lucas capítulo 15, verso 1. Dê uma olhada aí em Lucas capítulo 15, verso 1. A gente vai ver algo aqui tremendo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Repita toda a igreja comigo aí. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para lhe ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, foi esse remédio que Jesus deixou aqui na terra: ide pregai a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele porém que não crê será condenado.
O evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. Você, meu irmão, minha irmã, que chegou hoje aqui, que já foi talvez muito acusado e julgado por pessoas aí fora, se sinta amado e amada aqui nesse lugar. Você é bem-vinda, bem-vindo aqui, porque Jesus te chamou. E Ele não veio chamar santos, Ele veio chamar doentes, que estão com a vida depressiva, que estão com a alma pesada. Jesus te liberta em nome de Jesus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aí os religiosos, no verso 2, olha aí, irmãos, olha a luta, queridos, olha aí, ó. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Misericórdia, gente. Essa raça aqui é perversa, hein? De vez em quando tem uns irmãos aí, umas irmãs que dizem: pois é, eu fui pregar para alguém, e aí eles falam: lá não tem doutrina. Mas que tipo de doutrina? É o brinco, é o batom, é o cabelo que não pode cortar, é a batata da perna que o homem não pode mostrar. Se é essa a doutrina de vocês, pois a minha doutrina que Jesus me deixou é aquela que manda o marido amar sua esposa e cuidar dela. A doutrina que Jesus me deixou é aquela que manda a mulher ser submissa ao seu próprio marido. De que adianta a pessoa dizer que tem esse tipo de doutrina que ela inventou e ser mal com a esposa, ser mal com o esposo? Como eu já tive caso aqui de camarada que passou por aqui e começou a acusar a esposa: tu sai de lá da igreja, eu te deixo. Isso tem o amor de Deus no coração? Não tem não, irmão. É só hipocrisia. A pessoa que ama Jesus, ela demonstra isso no próximo. Ela cuida da sua esposa, ou seja, ele cuida da sua esposa, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Essas pessoas não se criam comigo não, irmão. Mas vem cá, meu camarada, que tipo de doutrina é essa aí? Que você se veste dos pés à cabeça e maltrata a tua esposa. Tu acha que tu vai entrar no céu com um coração perverso desse? Entra não, meu irmão, porque para entrar no céu tem que nascer de novo. Ô, glória! Glória a Deus! E aí eu finalizo a pregação aonde a gente começou. Veja só, eu quero trazer aqui umas 5 lições para nós agora, e a gente encerra para participar da ceia. A primeira lição, na questão aqui da conversão desse homem, é que os dois blasfemavam, assim como nós. A segunda lição é que um deles repreendeu o colega, repreendeu o outro. Um ladrão repreendeu, então ele muda de ideia agora e lembra das pregações que só Jesus pode salvar. E ele repreende dizendo o seguinte, verso 67. Não, verso 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Aí, por terceiro, o arrependimento. Olha só o reconhecimento dele aqui, ó. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, que é Jesus, nenhum mal fez. É que nem quando eu passei pelo hospital do câncer, já nas últimas. Aí eu disse assim: eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque fiz muita coisa errada e agora eu estou colhendo. Gente, o que Jesus quer ver em mim e você é o reconhecimento que diante dele todos nós somos pecadores. E que só Ele pode santificar, que só Ele pode salvar. Olha aqui o arrependimento do homem, repreendendo o outro, dizendo: nós estamos aqui porque o que nós fizemos merece isso.
Ou seja, isso significa que com relação à salvação, eu e você, o que nós merecíamos era o fogo eterno separado de Deus, mas Ele teve misericórdia de nós. Ele diz, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem isso, mas este que é Jesus, nada. Agora veja só, por quarto, ele crê em Jesus. E ele diz no verso 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E por quinto, a salvação. Reconhecimento, arrependimento, crer em Jesus e agora salvação. Olha o que o mestre vai dizer aí no verso 43. É tudo que Jesus quer ouvir de um pecador arrependido, meu amado irmão e irmã. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória! Glória a Deus! A salvação com Jesus é instantânea, na hora. Não tem penitência, não tem voto disso, ou propósito disso, ou campanha disso, não. Se arrependeu, já recebe o perdão dos seus pecados e a salvação. É desse jeito que nós pregamos, porque deste jeito está escrito. Esse homem se arrependeu, creu em Jesus e recebeu a salvação. O corpo de Jesus ficou pregado, o corpo dele ficou pregado. Tempos depois eles morreram e Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ou seja, Adão foi expulso e Eva e todos nós, agora Jesus leva de volta para lá o primeiro arrependido. Glória a Deus. Quando o Senhor expulsa o homem e a mulher do jardim, Ele coloca querubins ali com espada, dizendo, aqui ninguém entra, aqui está fechado. Só que agora, quando Jesus vem e Ele paga o preço, dizendo, eu abro a porta para vocês, hoje tu estarás comigo no paraíso. Queridos, que essa mensagem, ela tenha impactado você. Eu não sei como você vai sair hoje daqui, eu não sei como você vai participar da ceia hoje, mas eu creio que eu vou sair daqui mais transformado nessa manhã. Eu vou sair daqui mais convicto que Jesus é maravilhoso na vida daqueles que reconhecem a sua fragilidade, a sua pequenez. Se os religiosos que não se arrependem estão excluídos, não têm, assim como eles não têm misericórdia das pessoas, o Senhor não exerce misericórdia com eles, já por outro lado, os pecadores arrependidos são recebidos por Jesus e comem na mesa com Jesus. E nós estamos aqui para comer e participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Curve a sua cabeça e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e Deus amado, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. O Senhor é a nossa paz, a nossa alegria, o Senhor é a nossa salvação. Cada irmão